Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bom, e na nossa aula de hoje, diferente das últimas aulas, a gente não vai focar em uma música específica para esse instrumento, né? Que é esse instrumento que é o nosso instrumento que a gente está utilizando, que é a flauta. E sim, a gente vai falar de alguns recursos tecnológicos, coisas que a gente vê e convive hoje em dia, como um celular, um tablet ou até o mesmo um computador. E será que a gente consegue tocar algum instrumento utilizando esse aparelho aqui? Será que dá? Vamos ver se funciona? Legal. Eu estava pesquisando, né? E aí dicas de um amigo nosso, colega aí do colégio, e aí ele perguntou, ele sugeriu se era possível tocar algum outro instrumento utilizando aplicativos, e eu achei muito interessante, eu comecei a pesquisar. E aí o aplicativo que mais comum, que eu vejo o pessoal utilizando bastante, até amigos meus, dependendo alguma coisa. Eu mesmo utilizei muito aplicativo de piano no começo, quando eu queria estudar alguma coisa da percepção do ouvido, as diferenças das notas. Eu usei esses aplicativos de piano. E são simples, prático, portátil, porque dá para usar tanto em um aparelho celular como em um tablet, né? Deixa eu abrir ele aqui, esses aplicativos de teclado, e eu achei bem bacana. Então eu vou comentar um pouquinho deles, né? No YouTube tem vários vídeos falando e comparando vários aplicativos, tá? Esse aplicativo aqui que eu baixei, ele infelizmente é pago. A versão que eu estou utilizando, eles disponibilizam uma versão gratuita, mas tem alguns recursos que você não consegue utilizar. Mas o básico, que é simplesmente tocar as teclas e ouvir o som, ele funciona, tá? Então eu vou falar um pouquinho, vou tentar mostrar um pouquinho, utilizando essa câmera sem usar a gravação de tela, e só para mostrar como funciona, tá? E aí depois eu vou falar uma questão, que é uma questão da estrutura do teclado. É como se fosse uma visão geral de como funciona esse instrumento, que é o teclado, certo? Então, esse é o aplicativo que eu estou utilizando. Ele tem um sinalzinho de menos e um de mais. O de menos, ele deixa o teclado, as teclas menor, cabe mais teclas dentro da telinha do seu celular, do seu iPad, do seu tablet. E o de mais, ele aumenta as teclas, cabe menos teclas, mas eu acho que é mais confortável com as teclas maiores para a gente tocar. A gente não vai usar muito no começo, é mais para tocar alguma sequência de algumas notas, né? Eu consigo arrastar ele aqui para baixo, eu vou ter um som bem grave. Aqui, uma região até que distorce o som do meu iPad. E aqui para cima, né? Ele vai para lá. Aqui é a esquerda, ele tá vindo. Opa! Aqui ele tá vindo para minha direita e ali vai para minha esquerda, certo? Ó, muito som, ele tá no agudo, certo? Normalmente eu gosto de deixar nessa região aqui do meio, que é uma região que o som é um pouquinho mais confortável. Legal? Bom, a diferença de um tablet para o celular é que no celular as teclas elas vão ficar um pouquinho menor, né? Então, se você vai tocar alguma coisa que é um pouquinho mais rápido, com certeza vai ser um pouquinho mais difícil, mas também é possível aumentar esse teclado, mas esse é o máximo. Legal. Então, é um recurso para quem quer experimentar, de repente tocar algum instrumento diferente, um instrumento diferente que nem a flauta, né? Você que talvez não tenha um teclado em casa, é uma forma de experimentar.
Eu vi alguns aplicativos de violão, guitarra, mas é aplicativo que talvez eu não aconselho como uma experiência para tocar o instrumento, porque era um pouquinho diferente. Você não monta um acorde lá, você aperta botões, esses botões tiram som de acorde e aí dá a impressão que você está tocando violão, mas na verdade não tá. Então eu acho muito diferente, né? Aqui tá vendo? Eu toco um acorde um pouquinho desafinado, o violão tá bem desafinado, não afinei ele. E ali no aplicativo você aperta o botão e ele faz essa sequência. Então, para mim, é bem diferente. Agora, esse aplicativo de teclado, eu achei ele bem bacana, porque é um tecladinho portátil que dá pra gente brincar, tá? Lógico que a gente não vai aprender a tocar piano, tocar teclado em um aplicativo, mas a gente consegue ter uma visão geral de como funciona e dá para também tocar todas as músicas que a gente está aprendendo na flauta nesse aplicativo, tá? Eu não vou indicar nenhum, né? Porque a gente consegue baixar e ver algumas alternativas, ver qual que é a versão que cabe no seu celular, que cabe no seu tablet, no seu iPad, e a versão que der para você baixar, que der para você utilizar, bacana, vai funcionar, tá? Eu queria dar uma visão geral de como funciona o esquema de um teclado, tá? Um teclado diferente do piano, o teclado é um instrumento que eu falo que é um instrumento da área da tecnologia, né? Porque o piano é um instrumento de corda, ele tem as teclas, né? E dentro do piano tem como se fosse um martelinho, quando eu aperto a tecla do piano ele bate na corda. Por isso que a gente vê aqueles pianos enormes, porque as cordas elas espalham e enchem todo aquele instrumento lá, né? O teclado é diferente. Ele é um instrumento que tem sons gravados. Então aqui é como se fosse um playback que solta um som a partir. Eu toco um botão e ele solta esse som. Certo? Esse meu teclado ele começa aqui com a nota Dó. Talvez possa ter outros instrumentos, outros pianos e teclados que tenham e comecem com a nota Fá ou com a nota Lá, isso depende muito, mas a maioria sempre começa aqui com a nota Dó e ela termina também com a nota Dó, certo? E aí, se eu seguir a sequência da escala, eu vou descobrindo quais são as próximas. Então é o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e o Dó. Se vocês prestarem bem atenção, eu toquei as teclinhas brancas, não as pretinhas aqui de cima, tá bom? A gente não vai falar ainda delas aqui de cima, vamos ficar só aqui embaixo, tá bom? Ela tem uma questão da diferença de som, tá? Tem uma questão de diferença e tem algumas nomenclaturas que eu não queria neste momento falar, né? Então eu vou ignorar elas aqui em cima e vou trabalhar só aqui embaixo. No aplicativo, quando eu for procurar aonde está a nota Dó, existe uma referência que para mim é muito importante e é justamente essas teclas pretas aqui de cima que ela ajuda no começo. Se a gente verificar, ela tem uma sequência de duas pretas, três, duas, três, duas, três, duas, três. É sempre a mesma sequência, é um padrão fixo. Então, se eu pegar o aplicativo de teclado, eu vou ver essa sequência também. Tá vendo? Duas, três, e isso infinitamente, né? Vou colocar aqui no meio, vou dar um zoom, legal. Então, a tecla branca antes dessas duas pretinhas vai ser sempre o Dó. Aqui no meu teclado não está escrito Dó. Em alguns aplicativos vem escrito Dó.
no meu não. Deixa eu ver se está filmando. Opa, um pouquinho mais para cá, aqui. Aqui no meu teclado, então, ele está escrito assim, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, e se eu continuar subindo, vai C6, C7. O número agora, neste momento, não importa, a gente não vai se preocupar com este número. É um número referente à oitava, né? Então, aqui embaixo, ele começa com C1, aí depois C2, é o número das oitavas, isso não é importante agora neste momento. O que é importante? A gente prestar atenção. Antes dessas duas pretinhas, eu tenho o Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Legal? Agora, o que significa essas letras aqui embaixo? Essas letras aqui embaixo significam, é um sistema de cifragem, é uma cifra, é uma letra que representa, na verdade, uma nota. Então a gente tem o alfabeto que começa com A, B, C, D, E, F, G. Então A, B, C, D, E, F, G. Eu tenho essas 7 letras que a gente, o sistema de cifragem é um sistema que é pré-histórico, é da época da Grécia, que se já utilizava, né? E a música ocidental acabou se apropriando desse sistema também. Então, o A significa o Lá, o B, o Si, o C, o Dó, o D, o Ré, o E, o Mi, o F, o Fá e o G, o Sol, tá? Então, mas minha escala começa com Dó, tudo bem. Só para a gente entender como é que funciona esse sistema de cifragem. Então, A, B, C, D, F, G é a mesma coisa que Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? Então, se o seu aplicativo tiver letras e não o nome das notas, você pode utilizar essa forma, né? O sistema da cifragem. Então, para essa semana e para a nossa aula, o que a gente vai ter que fazer? Isso primeiro para quem conseguir baixar o seu aplicativo de teclado, né? A gente simplesmente vai tocar todas as músicas que a gente fez na flauta nesse aplicativo, né? Então, vamos lá, uma música, o próprio Do, Ré, Mi, Fá, que é uma música simples, fácil, uma música que a gente conhece, que na flauta a gente tocou como Sol, Lá, Si, Dó. Vocês vão ver que aqui no teclado não vai ter nem muita diferença, é só a diferença da posição. Eu vou começar no Dó ou eu vou começar no Sol, certo? E para mim, o teclado ou o piano é um dos instrumentos mais simples para se iniciar, porque as teclas estão aqui, é só eu apertar. Mas lógico, é um instrumento que para a gente desenvolver, aperfeiçoar a técnica, a gente vai utilizar as duas mãos, então assim como qualquer instrumento, a gente precisa estudar bastante. Então com um aplicativo desse, ninguém vai se tornar nenhum instrumentista, nenhum pianista, mas você vai ter uma noção de como funciona o som das notas, né? Se você tem dificuldade na flauta, você vai ver como é que funciona a sequência da escala, às vezes é um pouquinho mais visível, eu acho muito mais visível até do que a flauta. Então vamos ver como é que funciona? Ela vai funcionar assim. Legal? Então é um recurso
que a gente pode utilizar, tá bom? Aí outras dicas que a gente também pode, talvez, buscar, né, aproveitar esse tempo que a gente estiver em casa. Se a gente tiver outros instrumentos, se você tiver o teclado, você pode treinar no próprio teclado. O violão, ele também, se você tiver outro instrumento que nem um violão, você pode fazer no violão. Eu deixei minha escaleta aqui também, né? Se você tiver a escaleta, que é um instrumento até parecido com o teclado, porque tem teclas, mas é um instrumento diferente, porque a gente precisa assoprar diferente do teclado, que é um instrumento que tem um som gravado. Aqui é um instrumento que funciona com ar, né? Igual uma sanfona. Então, a gente pode utilizar qualquer instrumento que a gente tenha disponível ou um celular, um aplicativo, para poder tocar todas as nossas músicas, legal? E para essa semana, para flauta também, porque a gente precisa treinar a flauta, eu vou deixar uma lista com uma sequência com várias músicas, tá? E aí o que vai acontecer? Daqui uma, duas semaninhas, eu vou pedir para vocês gravar o vídeo tocando uma daquelas músicas. Então, diferente da nossa aula que eu ensino a posição das notas, você vai tentar pegar a música, as notinhas e vai tentar tocar a música. São músicas conhecidas, como Atirei o Pau no Gato, O Sapo Não Lava o Pé, né? Então são músicas conhecidas que a gente conhece, músicas infantis, que algum dia a gente já cantou, que algum dia a gente já ouviu, e o desafio é esse, é você pegar aquela música, pegar as notinhas musicais e tentar tocar, tá bom? E aí eu vou deixando algumas dicas. Talvez, se você tiver muita dificuldade, você pode utilizar aquele recurso, o recurso do YouTube, para poder pesquisar, porque lá a gente encontra muita coisa até legal, tá bom? Então é uma dica também. A nossa aula foi isso, foi uma aula para a gente poder conhecer outras formas de tocar instrumentos utilizando o próprio celular que a gente tem disponível, tá bom? E eu vou deixar uma listinha com várias músicas para a gente poder treinar na flauta, tá bom? Então é isso, turminha. Tchau, tchau!